Oi, gente, tá começando mais um vlog de leitura. Comecei um vlog de leitura agora, porque senão eu vou esquecer. E é sempre bom deixar aqui, porque toda vida quando eu vou pensar em atualizar, aí eu tenho que dar um resumo de tudo que tava lá no início. Então, como eu já li praticamente 2 capítulos do livro, então já vou atualizar logo, né? Eu estou lendo o volume 3 de Cidade de Vidro, né, que é da série Instrumentos Mortais. Aqui a gente vai indo para Idris, né, onde vive os Caçadores de Sombra. No final do volume 2 de Cidade das Cinzas, aparece uma mulher chamada Madeline. Essa mulher fala para Claire que ela sabe como fazer a mãe dela acordar. Mas essa pessoa que a Claire pode encontrar está em Idris. Então, tipo assim, a Madeline ia ajudar a Claire, levando Claire até esse cara. E esse cara tinha como saber. Parece que esse cara conhece o mago que jogou o feitiço na mãe da Claire. Só que aqui no início, o James tá tipo, ai, eu não quero que você vá porque é perigoso e blá blá blá. E tipo, tem um lance do Simon também, tem um Simon, aí chamou o Simon pra pedir ajuda. Só que, tipo assim, a Claire ficou pensando, nossa, a gente vai à noite. Só que ninguém disse pra Claire que horário ela ia ser, né? Porque o James acabou mentindo pra Claire. Só que aí aconteceu um problema, apareceram uns renegados lá e jogaram uma bruma lá infernal, e tipo, o portal tinha sido aberto e foi uma fafafá lá e eles foram pra Idris, assim, depois sobre um ataque. Porque depois que os renegados atacaram, eles meio que foram, assim, forçados a ir logo pra Idris, né? Agora eles estão lá na Cidade de Vidro. E onde eu parei aqui, a Claire, ela tinha ido lá na sede, né? Que fica lá onde eles sempre se encontram. Só que chegando lá, só tava o Magnus. E o Magnus foi e falou, ó, aconteceu isso, apareceu os renegados e tal, Zé Claire. E aí, o portal, como é que a gente vai? Eu preciso ir, porque aí não sei o que e tal. Aí o Magnus disse que não tinha como abrir um portal e que se ele fosse tentar abrir, ia mexer com gente que ele não queria mexer, ia ser um maior babado, e ele disse que não faria isso, nem porque gostasse muito dela. Entendeu? A Claire, ela consegue, por exemplo, tem os desenhos, que eu esqueci agora, tem as marcas, né? Porque os caçadores de sombra, quando eles vão lutar com coisas do submundo, ele pega a estela dele, né? Passa assim no braço, aí aparece uma marca, tipo, marca de cura, não sei o que de força, vocês estão ligados, né? Aí, enfim, essas marcas ajudam os caçadores a lutar melhor e tal, ter uma performance boa. Só que a Claire, ela é um pouco mais além. Porque, tipo assim, se ela pegar uma marca fraca, que tipo, pular é fraco. Então, tipo assim, ela consegue pegar e fortalecer mais ainda essa marca de pular. Então se torna 1000 vezes melhor, entendeu? E também a gente descobriu que a Claire consegue criar novas marcas, não, símbolos. Isso, é essa palavra que eu tava procurando. A Claire consegue criar novos símbolos. Então, graças a essa criação de símbolos, ela consegue criar novos símbolos e consegue fazer outras coisas. Tanto que na batalha contra o Valentim, lá no navio, ela criou um símbolo e esse símbolo destruiu o navio. Tipo, ninguém sabe como é que foi. Porque o James, ele não falou pra Clave. Eu sei que a Claire pensou lá, não sei o que, destruir, explodir alguma coisa. E ela desenhou esse símbolo. Aí, ela queria ir pro portal, porque tinha que fazer isso, não sei o que, e ela ir lá pra Idris. Aí ela saiu correndo que nem louca. E ela viu tipo as fumaças na bruma infernal. Ela lembrou que podia meio que criar. Aí ela fez um símbolo de um portal. E ela criou um portal. Ela basicamente criou um portal ali. Aí depois que ela criou esse portal, aí ela pensou em Idris. Como ela nunca foi pra Idris, a única lembrança que ela tem de Idris é um sonho que ela teve quando o Simon tava quase morrendo. Lá no segundo livro. No primeiro livro. Não, no segundo livro, Quando ela tava quase morrendo, meio que ela teve um sonho com Idris e tal, com a cidade lá de vidro, ele tá bem bichinho. Aí ela imaginou-se lá, e com essa imaginação ela passou pelo portal. Tanto que, tipo assim, ela fica, porque o James poderia ir lá, falar com o cara. E o Magnus também falou, eu consigo entrar em contato com esse mago, eu consigo mandar uma mensagem pra ele, dizer que o James vai lá, já que você não conseguiu ir. Mas ela tá tipo, não, porque minha mãe tá isso e tal. E eu não quero ficar aqui sentada no hospital, segurando a mão dela, enquanto outras pessoas fazem o trabalho que deveria ser pra mim, tentar ajudar a mãe.
Então, basicamente, ela faz isso. Ela criou o portal e eu terminei essa parte que, tipo, ela pede desculpa ao Luke, né, por estar atravessando e vai-se embora no portal, vai que nem estrembeada. Eu parei nessa parte aqui, então eu estou no capítulo 2, na página 44, né, e nessa parte aqui onde eu parei, tá mostrando o James, a Isabela e o Simon, e tá dando um rolê aqui, porque, tipo assim, criaturas do submundo são proibidas ali em Idris, principalmente vampiros. E no caso eles não estão em Idris, eles estão em Idris, mas eles estão num canto chamado Alicate. Eu não sei, eles estão num canto aí, né? Só que assim, fazendo uma coisa, porque na hora lá que teve esse ataque com os renegados, o James poderia ter deixado o Simon ali, porque tipo, o Simon levou uma facada e meio que desmaiou. Então, tipo, se os renegados fossem matar ele já tava desmaiado. Não tinha como matar mais ainda uma pessoa que já tá morta. Só que o James foi e acabou levando o Simon pra lá, que agora eles estão best friends, viu? Depois do rolê que teve no navio do Valentim, eles estão best friends forever. Mas enfim, né? É isso. Então, na parte que eu parei, eles estão aqui falando. O Simon tá vendo lá a cidade, porque, pra quem não sabe, porque aqui já é o terceiro livro, então eu tenho que falar. O Simon, meio que, tipo, ele é imune ao sol. Porque depois que teve o lance lá, eles no carro, quando ele estava lá no carro, fugindo do navio do Valentim, o sol tava nascendo e tudo mais, tipo, então, basicamente, ele é o único vampiro que consegue andar à luz do dia. Então, tipo assim, agora ele está lá em Idris, então, tipo, o Simon tá lá vendo tudo no mais clarão possível. E eu estou muito, assim, ansiosa pra saber o que vai rolar nos próximos capítulos, né? Eu quero saber o que vai acontecer aqui agora, porque agora é uma coisa totalmente diferente, se bem que é tudo diferente. Eu tô entrando de cabeça nesse universo aqui da Cassandra. E assim, o James, ele meio que não queria que a Claire fosse pra Idris por conta dessa nova descoberta dela, que ela consegue dar poder a uns símbolos antigos e consegue criar novos símbolos. E ele não falou isso pra Clave. Então ele meio que tá falando assim, se a Clave descobrir, a Clave vai botar ela como guerreira, vai botar ela em frente, lutar com pessoas piores que o Valentim, tal. Mas tipo, ela é uma caçadora de sombras, então tipo, eu entendo o lado dele, porque é a irmã dele, que eles estão ali. Então, aí não sei, né? Porque tá um zoe todo desse jeito. Porque assim, no início do livro, a gente não sabe que eles são irmãos. E no segundo livro, não, no final do primeiro livro, no segundo livro a gente descobre que eles são irmãos. Então eles estão tendo uma relação bem estranha, porque eles se gostavam e agora eles são irmãos que tem que salvar a mãe. E só que, tipo assim, são filhos da mesma mãe, mas não é do Valentim. Mas, tipo assim, a Claire, filha do Valentim com o menino, então se ele for a criança que foi morta, então ele é filho do Valentim com a mãe da Claire. Então, tipo, basicamente eles são irmãos. E o Valentim mesmo que confirmou. Só que, como eu falei pra vocês, no segundo livro, na batalha lá, no navio do Valentim, tinha, assim, uma mulher falando, ai, você acha mesmo que é isso, não sei o quê, dando a insinuar que, tipo, essa coisa de irmão é papo furado. E eu também tô achando que isso é papo furado, mas enquanto isso não explicar diretamente, nossa, eles não são irmãos, eu vou ter que botar na minha cabeça que por enquanto eles são irmãos, mas eles estão todos assim, sabe? Bem minha Nossa Senhora. Mas enfim, essa foi a minha atualização do início agora de Cidade de Vidro. E eu vou ler bastante. Dessa vez esse livro é bem mais grosso do que o anterior. O anterior tinha umas 300 e pouco. Essa aqui tem quase 500 páginas. Porque tem 474 páginas. Quase 500 páginas. Quase um pequeno calhamaço, viu? Mas enfim, é isso a minha atualização de Cidade de Vidro. Mano, nessa parte aqui que ele estava falando, olha só, eu adorei essa parte que o James falou, tipo assim, talvez seja por isso que eu preciso tanto de você, porque se Valentim me fez um monstro, suponho que tenha feito de você uma espécie de anjo, e Lúcifer amava a Deus, não amava, pelo menos é o que diz Milton. Aí beleza, aí ele tem toda a conversinha aqui, que daqui a pouco eu vou falar no próximo take, e a Claire vem e solta essa. Você acha que só me quer porque é malvado, não humano. Você só quer outro motivo pelo qual possa se odiar. Não vou permitir que me use para provar para si mesmo quão sem valor é.
Eu terminei a parte 1 depois de muito tempo, porque faz uns diazinhos, viu, que eu atualizei esse vídeo. Hoje eu pretendo terminar. Então falta basicamente aqui 400 não, 300 páginas. 300 páginas, 300 e tantazinhas, tal, para me concluir a leitura. Eu tô passada. Na última atualização, eu falei que onde eu parei na leitura foi quando a Claire criou o portal e passou pelo esse portal, né? Só que aí o que aconteceu? Ela caiu lá no lago. Esse é o lago da alguma coisa dos anjos lá. Só que quem acabou ajudando a Claire a ser salvada do lago foi o Luke. Porque, tipo assim, parece que esse lago tem, tipo, umas coisas lá que faz. Se você é um caçador de sombra, eu acho que qualquer criatura do submundo, eu acho ali. Engolir muita daquela água, a pessoa vai acabar morrendo. Então, tipo, ela tava tendo alucinações e tudo mais. E, nossa, uma coisa que eu achei bem interessante que o Luke falou, é que o Luke falou, começou a explicar as coisas pra ela, tá? Salvou ela, tirou o bicho lá, ela perdeu a estela dela, deve ter caído lá no lago, então ela não tinha como se curar, então ele teve que dar um jeito ali pra conseguir salvar ela. E aí ele começou a explicar, não, eu sou uma criatura do submundo, por isso que tem que ter alguém aqui em Idris pra quando a pessoa passar pelo portal buscar, porque pode acontecer muitas coisas, tudo mais, não sei o que. Ela, mas eu não sabia. Aí, lógico que não sabia, porque todo mundo tava falando pra ela. Mas ela acha que na mente dela, de protagonista, ela acha que na mente dela de protagonista, ela poderia fazer o que quisesse, entendeu? Então, tipo assim, ela criou um portal, mas, tipo assim, sem aqui com as consequências. Porque se não fosse o Luke, uma hora dessa, ela já tava morta ali no lago e pronto, acabou a série de instrumentos mortais. E ela falou, porque eu queria, não sei o que, da minha mãe e tal. Aí o Luke foi e falou que ela só agiu como uma criança mimada, né? Que não gostou, ficou magoada, chateada, porque todo mundo tinha ido pro lugar e não tinha levado ela. Que foi basicamente isso que ela fez. Porque como ele começou a explicar as coisas, eu falei, eu não sabia que não tem isso. Eu não sabia que existia isso. Aí que não sabia, lógico que não sabia, que ela nunca procurou saber. Ela só agiu como uma criança mimada, que a única coisa que ela tinha em mente ali era do feiticeiro, que a Madeline falou que ia lá para buscar, que se esse feiticeiro que ia lá para salvar a mãe dela. Então, tipo, esse feiticeiro tinha como ajudar. E foi isso, unicamente, só isso que ela tem em mente. Não, eu vou para lá porque esse feiticeiro vai ajudar minha mãe. Mas as outras possibilidades lá de tudo, do básico, ela não sabia. Então, tipo assim, se eu colocar na balança, eu penso que nem o James, entendeu? Porque, tipo, pô, tu só vai atrapalhar, velho. Ela só atrapalha. Como o Magnus falou, tipo, você fica que nem um bicho, só vai atrapalhar. Eu quero muito saber se a Claire vai ser realmente importante, porque eu acho que sim. Mas, tipo assim, agora, no momento, meu Deus. Assim, ela tem esse poder agora, né? Que ela consegue criar novos símbolos e, tipo assim, fortalecer os símbolos que já existem. Como eu já tinha falado, né? E assim, se a Clave souber disso, vai querer saber ali o porquê que ela tá fazendo isso, né? Até porque a Clave ainda tá nesse requisito todo aqui para saber como foi destruído o navio do Valentim. Porque, tudo bem, teve um negócio lá, o navio foi destruído, morreu muitas pessoas, mas, tipo, como? E, tipo, a única pessoa que sabe que destruiu o navio do Valentim foi a Claire, que ela desenhou o símbolo lá e teve aquela destruição, né? Mas, enfim, tem um antes do Simon. Levaram o Simon pra Clave, e a Clave tava falando que ia levar o Simon de volta pelo portal, porque só tem esse portal lá em Idris para ir para Nova York, porque, tipo assim, os outros portais que tinha, o Valentim destruiu todos, então, tipo assim, só existe aquele portal. Aí o Alexander, né, acabou levando o Simon para lá e tudo mais, só que o novo inquisitor prendeu o Simon, ele acabou prendendo o Simon e tá fazendo perguntas lá e o Simon não tá respondendo, porque tem várias perguntas ali que comprometem a Claire e os Lockius, acho que é Lockius, enfim. Só que, tipo assim, o Simon não deve nada a esse povo. Mas ele tá ali porque, enfim, ajudaram ele e tudo mais. Tanto que tem um lance dele ser um de Uno agora, porque ele consegue andar na luz. E tem muito dessa questão aí, o porquê dele consegue andar na luz, essas coisas.
E, e qual foi o diferencial? É porque a única diferença que aconteceu nisso aqui foi o lance do Jance acabar dando sangue pro Simon, pro Simon reviver. E fora que quando ele fizeram aquele ritual todo para ele se transformar em vampiro, ele tomou o sangue do Rafael. Né? Então, tipo, ele tomou um sangue de vampiro e tá se alimentando por sangue de animal e para não morrer ele tomou o sangue do Jance. Então, talvez tenha alguma coisa no sangue do Jance que tenha transformado ele em vampiro. Só que o Rafael foi lá e falou e tal sobre isso e o Simon até falou que tipo, se sangue de caçadores de sombra realmente transformasse todos os vampiros, as crianças noturnas, como ele fala, todas as crianças noturnas em poder andar no sol, você já teria descoberto isso faz tempo. Só que tem um porém agora que eu descobri umas coisinhas aqui mais à frente e daqui a pouco eu chego lá. Enfim, aí teve esse lance todo, depois o Alec entrou em contato com o Magnus para saber se o Simon tinha chegado lá. E ele descobriu que o Simon não tinha chegado, nenhum portal foi aberto ali por Nova York. Aí o gente foi lá na clave, escondido, e viu que realmente o Simon estava lá. E outra coisa, tem um cara chamado Samuel. Eu esqueci o sobrenome dele. Ou acho que ele não falou o sobrenome dele, né? Enfim, que é um Nepilim também, um caçador de sombra. Só que ele fazia parte do círculo lá, junto com o Valentim, e ele é um seguidor de Valentim, então, tipo, o Inquisitor acabou prendendo eles, o Inquisitor não, os caçadores de sombra, porque Samuel lá tá preso, e eu até descobri, passar a tentar, eu tô até falando, meu Deus, quem é Samuel? Pra quem não sabe, de vez em quando eu fico atualizando as minhas leituras lá no Instagram, então é sempre bom me seguir, porque de vez em quando eu solto umas bombas lá. O Simon foi e perguntou porque ele estava ali e tudo mais, já que ele era um caçador de sombra e ele não deveria estar preso ali, né? Aí ele até falou que, tipo, apesar dele ser um caçador de sombra, um Depelim, né, que fala, ele era um seguidor de Valentim. Então, tipo, ele fazia várias coisas pelo Valentim. Só que ele sabia o que Valentim estava querendo. E o que falta? O Valentim já tem todos os instrumentos mortais. Parece que ele tem a espada e o cálice. Agora o que ele está precisando é do espelho. Só que ele não está achando o espelho. E assim, esse Samuel acabou falando pro Simon que o Valentim quer destruir as torres lá demoníacas que protege a Lincate, né, que é a torre que protege Idris, para poder acho, não sei o que, eu não lembrei mais ou menos, enfim, para ir para o objetivo dele. Então, o objetivo dele era basicamente destruir o negócio lá da Lincate. Só que ele falou isso por requisitor e tudo mais, e eles não acreditaram, porque eles estão dizendo assim, que essas torres demoníacas estão ali há mais de 1000 anos e nunca foi derrubada, porque o Valentim conseguiu arrumar um jeito de trazer energia demoníaca para lá. É a mesma coisa da função que ele estava com as crianças noturnas, porque ele estava procurando criaturas do submundo recém-criadas. Tanto que o Simon foi pego pelo Valentim, teve o sangue drenado, deixado para morrer por conta disso, porque ele era um recém-criado. Aí, enfim, teve todo esse lance. Só que a clave aqui e o requisitor, eles querem culpar alguém, né? Porque eles não querem acreditar no que está acontecendo e sei o que, é tudo obra do Valentim. Então, eles querem que o culpado seja os Lóquios, que é, no caso, os pais, a família, né, do Alec, da Isabelle, e os pais ali, enfim, que eles sejam ainda seguidores do Valentim, que eles estejam ajudando o Valentim. E que o Simon sabia disso, né? E que o James também sabia disso. Por isso que o James trouxe o Simon para Idris, para entregar o Simon a clave, para a clave tirar o seu foco do Valentim. Só que, tipo, nada disso é verdade. Tipo, o Simon não é espião, o James não é espião, os Locos não é espião. Tudo que eles estão fazendo ali é para ajudar o negócio da clave. Só que eles querem culpar alguém. Eles não estão nem aí pro que está acontecendo. Eles só querem culpar alguém para tirar esse foco e pronto, acabou-se. Tanto que o Inquisitor quer que o Simon minta, dizendo que ele sim é um espião, que não sei o que, do gente e tal. Só que ele quer que minta para culpar os Lóquios, né? E ele conseguir sair só tá ali porque, enfim, a Clave tá prendendo o Simon lá. Só que o Simon tá desconfiando que
não é só os Locos que ia se ferrar, o James também. E assim, querendo ou não, ele não deve nada ao James, mas o James acabou salvando ele, né? Então, tipo, teve aquele lance todo dele lá no navio do Valentim, e eles têm duas pessoas em comum, que é a Claire, apesar da Claire não ligar tanto assim pro Simon de vez em quando, se bem que ela... Enfim, é porque a Claire tem muitos poréns aqui pra decifrar, que tem horas que ela faz umas coisas boas, mas tem horas que ela não faz outras coisas boas. Aí o Simon meio que, tipo, não tá dando as respostas que o requisitor tá pedindo. Então, meio que fica por isso mesmo. Aí, enfim, aí o gente foi lá para tirar o Simon de dentro da prisão e tudo, e ele disse que não ia agora porque o requisitor tava querendo que ele morresse, e se ele fosse tirado agora, ele ia saber que foi alguém ali da família do Lockwood que fez alguma coisa, e se ele saísse, o que ia acontecer depois? Então tem muitas controvérsias. Então o Simon só pediu que levasse sangue para ele se alimentar, porque o requisitor quer que ele morra. Somente isso, por enquanto. Então o Simon ainda está preso. Aí vamos agora para o novo personagem que apareceu aqui, que é o Sebastian, que eu tô adorando ele, tá? Ele apareceu poucas vezes, mas já tá dando assim um rebuliço aqui. O Sebastian é primo da Alice, que é não sei quem lá dos Lockios, que tá numa casa e tá participando. Enfim, ele apareceu e ele tem meio que não sei se é uma rixazinha com o James, alguma coisa parecida, não sei. Só sei que quando a Claire foi até a casa dos Locos, ela se encontrou com o Sebastian e meio que teve uma sensação de, tipo, já ter conhecido o Sebastian em algum canto. Os dois tiveram uma sensação de, tipo assim, já se conhecer, então meio que o Sebastião, tipo, nossa, obra do destino e tal. Enfim, aí rolou essa treta aí com a Claire e o James, né? Porque a Claire criou um portal e o James disse que não era por sair, porque tá, aí eles brigaram e foram embora. Aí o Sebastião foi, ajudou ela a encontrar a casa de volta, onde ela estava, que no caso a Claire está na casa da irmã do Luke, que olha outra coisa aí que aconteceu. Porque quando a Claire tava quase morrendo, o Luke foi atrás da irmã para pedir ajuda e acabaram ficando lá. Só que ela fugiu. Que a Claire, ela não se contenta, entendeu? Tem que ir. Enfim, aí a Claire fugiu, foi atrás do James. Aí ela fica, ai, ninguém tá feliz em me ver, não sei o que. Não, querida, ninguém tá feliz em me ver, porque se a Claire souber, vai dar B.O. Mas enfim. Aí o Sebastian foi, ajudou ela lá e tudo mais. E ela meio que, tipo assim, falou pro Sebastian que tava procurando esse feiticeiro chamado Hong Nofil, sei lá, e que ele ia ajudar a mãe dela. Enfim, aí no outro dia o Sebastian apareceu lá dizendo que sabia onde é que estava o feiticeiro, que tinha uns contatos e tal, então sabia onde estava esse feiticeiro. E eles saíram atrás do feiticeiro. Só que chegando lá, o feiticeiro não estava lá, só quem estava era o Magnus. Aí, enfim, o Magnus meio que deixou o Sebastian em modo transe, né? Porque a Claire tava quase falando que ele não era o feiticeiro, e sim que era o Magnus Manning. Chegando lá, o Magnus tinha falado que ia se encontrar com esse feiticeiro, só que ele já estava morto quando chegou. Então teve todo um rebuliço aí, e somente esse feiticeiro sabia como acordar a mãe da Claire. Só que o Magnus foi e disse que, tipo, eles tinham entrado em correspondência e tudo mais, ele sabia mais ou menos o que aconteceu, e que ele conseguiria tirar o feitiço da Claire se ele tivesse um livro branco. Esse livro branco tem umas coisas aí, e também era um livro que o Valentim estava atrás, e só a mãe da Claire sabia onde estava. Então teve todo esse lance aí. Aí o Magnus falou que se a Claire achasse esse livro, que ele explicou lá que esse livro é bem importante, né? Que se a Claire achasse esse livro, ela ia tirar... Ele tirava a folha que tinha falando sobre o feitiço, que vai acordar a mãe da Claire, e o resto ia ficar para ele. Então, tipo, eles meio que tentaram um acordo, até porque o Magnus, ele não tem para crer, para quê? Não tem para que ele ajudar os caçadores de sombra. Então, assim, ele não tem nenhum como eu posso dizer, nenhuma obrigação isso. Ele não tem nenhuma obrigação de ajudar a Claire, ajudar não sei o que da Claire, mais nada. Mas ele está fazendo isso pelo Alec. Por isso que ele tá naquele meio, entendeu? Porque, querendo ou não, eles precisam de um feiticeiro. Aí ele tem que procurar alguém. Aí o Alec tá ali no meio. Então, tipo, basicamente, ele tá ajudando por conta do Alec. Só que o Alec tá meio assim, ai, não sei o quê. Amor platônico pelo James. Que, inclusive, teve uma cena aqui que eu descobri que essa cena foi cortada. Porque
o Jason, depois que brigou com a Claire, né? Teve uma treta lá. Aí o Alec tava lá falando com ele. Ele, não é porque você tá fazendo isso e tal, porque acha que gosta de mim. Por isso que não tá dando uma chance pro Magnus. Aí o Nossa senhora. Aí o Alec falou, não é nada disso e tudo mais. Aí o Jason foi e falou, pois me beije. Porque se você me beijar, você vai ter certeza. Porque o que você sente por mim é só uma insegurança. E você acha que por a gente se conhecer, que não sei o que, você acha que tá seguro, mas não é, porque você gosta da pessoa. Só que eles não se beijam aqui. Tipo, acontece um negócio aqui e tal, eles saem, beleza, fica por isso mesmo. Eles conversam, beleza, de boa. Só que eu descobri que tem uma cena deletada que, tipo, eles realmente se beijam. Tipo, o Alec realmente beija o Jace aqui pra confirmar sobre. Eu queria que tivesse essa cena. Será que tem a nova edição? Aquela do box? Será? Meu Deus, mas enfim. Enfim. Aí o Magnus falou pra Claire que, tipo, meio que... Enfim, tá fazendo isso as coisas pelo Alec, só que o Alec tá tipo, ai, não sei o que, Jace, perdido, apaixonado. Então ele meio que finge que o Alec não existe, mas todo mundo sabe, no fundo do coração, que ele está fazendo as coisas pelo Alec. Mas enfim, aí ele fala com a Claire, dizendo pra ir na casa antiga do Jace, quando ele morava com o Valentim, porque o livro tá escondido lá e tal, porque tá bem explicado tudo. Eles foram atrás do livro lá na casa no Valentim, que é onde o James morava e tudo mais, e a mãe da Claire também morou lá naquela casa. Aí eles foram lá naquela casa e, nossa, teve uma cena tão, assim, sabe, bombástica do anjo no porão, que eu fiquei... Gente, sem condição. Foi incrível essa cena, eu achei assim, ó, magnífico. Ai, magnífico, nossa, olha, tô toda arrepiada. Não foi magnífico, mas foi uma cena assim, bem, sabe? Não sei, porque foi a primeira. Pronto, como é que fala a palavrinha? Enfim, foi a primeira. Foi a primeira vez que o anjo apareceu na história. Que assim, os anjos já foram citados e tudo mais, só que falaram que, tipo assim, nenhum anjo foi visto por nenhum caçador de sombra. E tinha um anjo preso lá no porão do Valentim. Então, tipo assim, foi uma cena bem. Meu Deus. Aí, enfim, aí o anjo meio que mostrou as memórias lá pra Claire e pro James e tudo mais, e aconteceu umas coisinhas lá. E vamos lá falar sobre. Ah, peraí, deixa eu falar. Antes disso, recapitulando, antes do James ir na casa e tudo mais, teve uma parte que o Sebastião acabou levando a Claire para a mansão. E ali, no meio daquilo tudo, rolou o quê? Uma beijoquinha do Sebastião com a Claire, entendeu? Meio que, tipo assim, eles estavam sentindo uma química e tudo mais. E eu achei bem interessante, porque, tipo assim, eles tinham uma conversa muito boa, a Claire se sentia meio que à vontade, só que ela tinha uma sensação meio que... Eu não sei se é para se isso. Eu não sei se é uma sensação incômoda que ela sentia. Mas ela sentia alguma coisa ali em relação ao Sebastião. E meio que ele estava ali de boa e tudo mais, ali no meio, um climinha e tal. Rolou um beijinho. Eles acabaram se beijando lá. E no meio ali de toda aquela dos beijoqueiros, a Claire só tava pensando unicamente. A Claire, peraí. A Claire, nossa, calma. A Claire só tava pensando unicamente em uma pessoa. No James, tipo, os dedos que o Sebastião tava tocando no cabelo dela lembravam os dedos do James, os calos da mão do Sebastião lembravam os calos da mão do James, o cabelo não era tão macio como o do James, eu não sei o que, a boca não era igual a do James, a pegada não sei o que não era igual a do James, e eu, girl, é teu irmão, cara, para com isso. Eu fico traumatizada com uma coisa dessa. Aí eu, gente, teu irmão. Olha, tá difícil, viu, de aceitar esse negócio aqui. Aí, enfim, eu sei que no meio lá do rolê, ela meio que falou assim, não, sentiu uma coisa estranha, sabe? Tipo, como se estivesse fazendo algo errado. E meio que se afastou, assim, jogou o Sebastião lá de escanteio. E ele falou, não, isso não tá certo, tá errado e tal. Aí o Sebastião foi e soltou. É por causa do James? Ela é ruim, sabe? Aí é porque você tava assistindo isso, não sei o quê. Isso pode ser por conta dele, né?
Aí ela, por conta do James, porque meu irmão isso, não sei o que, não sei o que. Enfim, só sei que o Sebastião meio que ficou chateado, brusco, umas coisas assim do tipo. Mas ficou por isso mesmo, tá? Depois ele meio que se acalmou e tal, enfim, levou a Clé pra casa no cavalinho branquinho, todo bonitinho, cheirosinho, very easy. Enfim, aí agora voltando pra cena que eu falei. Depois que eles viram o anjo lá e tal, essas coisas, a casa desmoronou porque o anjo foi de arrasta, a casa desmoronou e tudo foi pra água abaixo. E no meio daquilo tudo lá, um negócio lá e tal, teve a frase que eu tinha mostrado aí no início do take, que era o James falando que agora sim sabia, porque ele estava se sentindo estranho, porque o Valentim meio que fez um experimento com os filhos, né? Tanto com a Claire, se eu não me engano, quanto o Valentim. Quanto o Jonathan. O James. Só que aí tem esse lance, por quê? Se fizer esse bicho todo, o Valentim estava usando o sangue do anjo e fazendo o experimento do Jonathan antes mesmo de nascer. Então, meio que eles falaram que essa criança vai ser um monstro, esse monstro vai ser capaz de destruir tudo, até mais que não sei quem, não sei quem, não sei quem lá. Só que a Claire também tem esse lance dos poderes novos aí dela, que ela consegue criar portais e tudo mais. E o James foi falar, se o Valentim entrou num monstro e tudo mais, você talvez seja um anjo, né? Até porque Lúcifer amava dessas coisas. Enfim, só sei que ele teve meio que essa tretazinha. Só que, gente, no meio lá do bicho, eles falando e tal, que agora se entendia porque ele tava achando errado pensar na Claire, que ele mesmo fala, cadê? Que basicamente o Valentim tava usando o sangue lá do anjo para fazer um demônio e tudo mais. Aí o gente foi e falou assim, eu sou parte demônio e tal, e a Claire mandou explicar, por que você? Porque você é leal, é destemido, tudo que demônios não são. Aí o gente vai fora, você é minha irmã, meu sangue, minha família. Eu deveria querer protegê-la de garotos que quisessem fazer com você exatamente o que eu quero. Aí aqui já começa um problema, gente, eles são irmãos, entendeu? Aí ele tá botando a desculpa que quer fazer coisa errada, esse incesto aqui, não sei de onde, porque ele tem sangue de demônio. E a Claire tá tipo, não, porque lá no, acho que foi no primeiro livro, não, no segundo livro, ele falou, não, a gente tem que sentir o que quiser, sem se importar com o que os outros tá falando e blá, blá, blá. Enfim, só sei que eles ficam falando aqui, você quer, se você não quiser, se arranje. E... Eu não aguento a coisa dessa. Enfim, só sei que no final, os irmãos estavam se pegando. A casa toda destruída lá, que diz que a mansão desmoronou depois que o anjo foi de arrasta. Eles tudo lá acabado, se pegando lá no meio da grama. E eu vendo só o quão problemático isso era. Juro pra vocês, é tão problemático que no nível. Olha, enfim, eu só sei que teve essa briguinha aqui deles dois e tal. Aí eles perderam a Estela, né? Lá quando a casa desmoronou, a mansão. Eles tiveram que voltar a pé, porque sem a Estela, a Claire não tinha como criar um portal para voltar para Alicante, né? Para a cidade lá. E eles foram andando. Só que, chegando perto da cidade, descobriu que a cidade estava em chamas, estava acontecendo um fogaréu. Então, provavelmente, nas duas umas, Valentim conseguiu destruir as barreiras gemonitas, ou tá tendo um ataque ali no meio com relação de alguma coisa que eu não sei o que é. Porque eu estou indo exatamente agora para a parte 2. E assim, é muita informação, muita coisa para você se posicionar. E eu estou assim, meu Deus, gente, isso é problemático. Então, assim, é bem mais fácil a Claire ficar com o Sebastian, né? Já que eles sentiram essa conexão, do que ficar com esse problema todo do James, porque ela fala, eu quero você e não quero ninguém mais que você. E o James, tipo, eu só quero você, mas eu tô tipo, não pode. Não sangue do mesmo sangue, gente. Esse livro é problemático desse jeito. É desse jeito. Eu não lembro o que eu falei no segundo, porque eu tinha dito, parece que eu disse que, enfim, eu nem sei o que eu tô falando mais. Parece que foi falado
que a antiga inquisitora tinha dito que, tipo assim... Calma, deixa eu tentar me encontrar aqui. A antiga inquisitora tinha falado que esse lance do James com a Claire ser irmão era tipo furada, que talvez Valentim tinha só feito uma lavagem cerebral e tudo mais. Realmente, possa ser. Eu creio que seja, mas, tipo assim, até agora nada foi confirmado. E, então, tipo assim, e o Valentim já meio que confirmou que a Claire e o James são irmãos e tudo mais. Então, a única pessoa que pode botar a carta assim na mesa e falar vocês dois são sangue no mesmo sangue é a mãe da Claire. Então, pelo amor de Deus, que essa mulher acorde logo pra confirmar isso, porque eu não aguento mais essa ceninha incestuosa que, ai, eu amo você, eu amo você. Gente, pelo amor de Deus. Tanto homem aí, como, tipo, o Sebastian, por exemplo, dando sopa pra Claire, o Simon, gente, que gosta da Claire desde os tempos antigos. E ela finge que os... Enfim, ela só lembra do Simon nos momentos importantes, porque no início do livro ela ainda estava naquele mesmo lance. Ai, nem sabia que ele estava aqui. E outra coisa irritante, que tudo que a Claire faz é pensando em quão macio, loiro e perfeito é o cabelo do James. Gente, pelo amor de Deus. Na cena que eles vão lá, que eles passam pelo portal para ir para casa da mansão do Valentim, eles caem lá no negócio lá, num escritório cheio de poeira, e tipo assim, a Claire toda desengonçada se arrumando, e a única coisa que ela prestou atenção foi tipo, nossa, apesar de toda essa poeira, o cabelo do Jace continua intacto. Eu acho que desse um livro para ela falar somente do cabelo do James, daria umas 500 páginas, quase um calhamaço. Somente ela falando de todas as formas de como o cabelo de James é maravilhoso. Mas enfim, parei dessa parte aqui agora que eles voltaram lá para a cidade e a cidade tá pegando fogo. E eu não sei o que esperar agora daqui para frente. E provavelmente a minha próxima atualização vai ser quando eu concluir a leitura, porque só por essa atualização aqui já deu basicamente quase 20 minutos, 30. Então, assim, eu não vou me prolongar mais. Enfim, é isso. Vamos ler e até o próximo take. Gente, terminei. Finalmente terminei e eu estou assim, passada, chocada, escrúpula, incrédula. É tudo que eu tava falando no último take. Ó, primeiramente, antes de mais nada, tudo que eu falei do Sebastian, retiro o que eu disse. Eu odeio esse cara. Eu espero que quando eu vi ele, se eu ver ele na rua, eu vou dar 3 pauladas na cabeça dele, 4 voadoras, 5 puxando de cabelo. Porque, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, eu estava assim, com ambos, nossa, Sebastian e tal. E o que eu descobri sobre ele foi muito pior. E assim, vamos combinar que tem coisas que aconteceram aqui com o Sebastião que não é culpa inteiramente dele, e sim de terceiros. E eu vou já chegar a esse ponto. Mas antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa mais importante. Que era o que tava me corroendo por dentro, fazendo eu me sentir coisas que não era pra me sentir. Que era o fato da Claire e do James serem irmãos. E ela acordou, né? A mãe da Claire acordou, a única pessoa que poderia botar tudo isso assim, ó, e falar vocês são isso e isso, foi ela. E sim, foi confirmado. A Claire e o James não são irmãos. Não são irmãos. Porque tava me corroendo ler esse livro a partir do segundo volume. Com esse lance deles serem irmãos, uma coisa incestuosa. Então, tipo assim, eles não são irmãos. Amém. Amém. Que tudo. Mas era muito estranho. Eles, tipo assim, não sei, era uma coisa estranha. Era uma coisa muito estranha, gente. Meu Deus, eles agiram de um jeito como se, tipo, ai, você ser isso e aquilo, não é pra impedir a gente fazer isso. Mas, cara, era uma relação muito doentia quando a gente achava que eles eram irmãos.
Mas não, eles não são irmãos, eles são. Enfim, endgame, eles são. Sério, pelo menos isso pra salvar o casal. Pelo menos isso. E outra coisa, quem é verdadeiramente o irmão da Cleo? Sebastian. Aí vamos entrar naquela parte bem doentia da Cleo e o Sebastian se beijando. Tipo assim, qual é o lance que a Cassandra colocou aqui? Que tipo assim, a Cleo vai beijar uns caras e descobre que é irmão dela. Que coisa doentia é essa, pelo amor de Deus? Eu, tipo assim, tipo, na hora eu comemorei. Eu comemorei. Nossa, beijoca, eu tô. Meu Deus. Sem comentários pra isso. Sem comentários. Mas aí, a pessoa vem e descobre que a Claire é irmão do Sebastian. Por isso que ela tava fazendo umas coisas estranhas. Na minha cabeça, aquilo era porque ela tava pensando no James e tal, e não queria beijar outra pessoa, o que era mais doentio ainda. Mas se torna mais problemático porque agora realmente o Sebastian é irmão de sangue dela, entendeu? É filho da mãe dela e do Valentim. É Jocelyn, eu sei lá como pronuncia, Jocelyn, eu tava falando Jocelyn, mas não é Jocelyn, é Jocelyn, sei lá. Enfim, a mãe da Clara. E gente, é doentio. E o que se torna mais doentio ainda é que o Sebastian sabia que a Claire era irmã dele, de sangue. E isso explica o lance do negócio do demônio. Porque assim, nossa, eu não sei nem. Eu não sei nem por onde atualizar. Porque quando aparece que vocês já era a parte 2, aí teve a parte 2, a parte 3 e aconteceu muitas coisas. E eu não quero falar tanto, para não ser. Se bem que eu já falei bastante coisa que poderia ser spoiler. Mas eu não quero deixar o vídeo mais longo do que já tá. Enfim, vamos por partes. Depois que eles foram lá na mansão e teve esse lance de descobrir sobre o anjo que estava preso no porão e descobrir que o Valentim estava fazendo experimentos no filho, ainda na barriga, e no caso foi no Jonathan, que o Jonathan é o Sebastian, não o Jonathan, não o James, que o James é fora parte. Enfim, ele estava fazendo experimento com sangue de demônio, né? Ele tava fazendo nele, no caso. Pra ele se tornar, tipo, um Nepilim mais forte. Só que, tipo, não estava dando certo porque ele era velho. Então ele pensou, se eu fizer um experimento em uma criança, talvez dê certo. Foi o que ele fez com o Jonathan. Ele tava usando uma bebida, uma mistura, e tava dando pra a mãe da Clé tomar, só que ela não sabia, né? Porque na época ela estava apaixonada pelo Valentim e tal, tinha coisas que, enfim. Aí ele estava dando esse bicho para ela tomar. E ela estava tomando e tudo mais. E meio que isso já estava transformando o, o feto lá e tal, né? Enfim, quando o Jonathan nasceu, ele já nasceu com sangue quase totalmente de demônio. Totalmente de demônio. O experimento deu certo. Então, tipo assim, a mãe da Claire descobriu que ele estava fazendo esse experimento e tudo mais. E quando ela foi embora, ela estava grávida da Claire, só que ela não sabia que estava grávida da Claire. Só que aí o Valentim tinha prendido um anjo no porão. Antes de pegar os demônios, ele tinha prendido um anjo no porão. E ele estava usando o sangue do anjo para meio que tipo ajudar a mãe da Claire, porque que ela estava triste, não sei o que. Homens. Enfim. Aí pegou o sangue do anjo, transformou em pó e tava colocando na comida da Claire. E ele tava fazendo isso também com Celine, Harry alguma coisa, Harry Dodds. Não sei. Que no caso dessa Celine era a esposa do Steve, que era filho da requisitora, que o James foi lá atrás, que era a mulher, eu esqueci o nome da requisitora, que era a mulher que tinha aprendido o James lá no segundo livro e não sei o que foi uma babado. Enfim, no caso, no final, ela descobriu que o James era neto dela e por isso que salvou o James lá na última hora. Porque ela meio que se jogou na frente do demônio para não matar o James. Que ela descobriu, por meio de um sinal aqui, que ele era filho do filho dela. Aí, como o cara lá, o Steve, era amigo do Valentim, o Valentim meio que tava dando esses remédios para ela. Só que, tem um porém. O Jonathan, ele foi um experimento com sangue de demônio.
depois ele desistiu desse experimento e estava usando o pó do anjo, do sangue do anjo, para tipo, deixar. Enfim. Aí ele deu esse pó para a mãe da Claire e para a mulher do amigo dele, do Stephen. Enfim, aí a Claire tem meio que sangue de anjo e o James também tem meio sangue de anjo. Isso explica porque ela consegue fazer esses símbolos. E o James, enfim. Aí, beleza. Aí foi dessa descoberta aí toda. Que o Valentim estava fazendo experimento e tudo mais. E foi explicado tudo isso e o porquê dessa relação. Só que antes disso acontecer, rolou tanta treta, tanto babado, tanto bicho que eu não sei o que foi que aconteceu. Ah, e o lance do Magnus. Meu Deus, Magnus, se eu tava duvidando de você, me desculpe, porque você. Desculpa, tá? É só isso. Enfim, eu tava duvidando do Magnus porque ele sumiu, mas ele estava realmente cumprindo o papel dele com a Claire. Ele foi para Nova York, foi resolver os bichos, tava fazendo experimento e conseguiu tirar a mãe da Claire do bicho lá que ela tava. E depois que eles saíram da mansão e descobriram tudo aí sobre o passado do Valentim, que um anjo, tipo, mostrou pra eles e tudo mais, eles foram voltando lá pra cidade de vidro, né? Que eu sempre falo, esqueço o nome do bicho. Enfim, eles voltaram lá pra cidade e como eu tinha falado pra vocês, eu tava em dúvida se o fogo que estava soltando lá era o Valentim mandando os demônios ou se foi alguma outra coisa fora parte. E era a primeira parte, enfim. Valentim foi lá, mandou uns demônios, né? E teve todo aquele lance, matou muita gente morreu, principalmente um personagem que eu não queria que tivesse morrido. Tipo assim, um inocente. Um pequeno inocente bebezinho, gente. Não tinha como. Enfim. Aí era realmente o Valentim que tinha atacado lá. E todo mundo ficou em dúvida para saber por que tem demônios em Alenquer, sei lá o nome lá na cidade. Se, tipo assim, que para poder abrir o portal tem que jogar sangue de demônio no bicho lá para ser derrubado e tudo mais. E não tinha como nenhum demônio ir para lá. E não era o Simon. Entendeu? Que Simon é uma criatura do submundo, então meio que não fazia parte. E quem era que fez isso? Foi o Sebastian, porque o Sebastian tem sangue de demônio, né? Que o Valentim fez ele com sangue de demônio, né? Fez o experimento. Tipo, o Sebastian tinha sangue de demônio, então por isso que ele fez aquilo lá. Enfim, roubou uma treta, morreu muita gente. Aí depois tiveram uma reunião lá com a Clave, para a Clave se aliar com as criaturas do submundo, porque sem essa aliança não tinha como derrotar o exército de Valentim e, tipo assim, não tinha condição de todo mundo querer se aliar ao Valentim, que o Valentim falou assim, amanhã até a meia-noite vocês têm que me dar uma resposta, ou vocês vão se aliar a mim, ou todo mundo vai morrer. E teve todo esse lance, a maior treta e tudo mais. E a Claire conseguiu fazer um novo símbolo, que era o símbolo da aliança, que no caso era um símbolo que, nas lembranças do anjo, que estava sendo mostrada para ela lá no porão, era um símbolo que estava sendo mostrado, só que ela não sabia mais ou menos o que era aquilo. Mas depois ela descobriu do que se tratava, aquele símbolo e tudo mais, e deu uma proposta lá para a Clave, ela foi lá no palanque, falou, e tiveram mais reuniões sobre isso, até aceitarem que a Clave, né, os caçadores de sombra, ia se aliar às criaturas do submundo. E foi uma coisa que eu achei bem interessante, bem, assim, maravilhosa, porque, nossa, foi uma leitura imersiva demais. Este livro aqui foi um dos melhores que eu li até agora. O primeiro da série foi muito bom, o segundo também foi muito bom, mas, tipo assim, foi uma leitura interessante, mas eu ainda não gostei tanto. Tive muitas ressalvas, acho, por conta do James, dos personagens, essas coisas, que o James realmente, no segundo livro, ele estava insuportável. Aqui a gente dá mais ou menos para suportar ele, né? Inclusive, o pobre sofreu desde criança. Porque, nossa, o que o Valentim fez com essa criança não tem condição de, né? E outra, que ele tem vários sobrenomes, que todo livro ele é um sobrenome diferente. É Lockdo, é o Lance, é Morningstar, é Harry não sei o quê. O cara tem vários nomes. Esse livro aqui, realmente, eu gostei bastante, dei 5 estrelas. E, nossa, eu acho que é um dos melhores até agora que eu já li da série dos Instrumentos Mortais. Não sei como é que vai ser os próximos livros, mas até agora esse aqui foi porque, assim, é um livro que teve muitas coisas, né? Teve um lance que eles foram para a cidade de vidro, então teve os acontecimentos da cidade de vidro, teve esse lance do Valentim, teve o Sebastião que apareceu, a gente descobrindo a história
do Valentim com a mãe da Claire, o que ele realmente tava fazendo, os objetivos dele. Teve a Claire e o Jace, teve o Simon, meu Deus do céu, o Simon. É muitas coisas, né, que vai acontecendo aqui, mas enfim, eu realmente amei este livro. E continuando, o James meio que foi atrás do Sebastian, né, que ele conseguiu localizar ele, então o Sebastian e o James acabaram brigando lá, né, e tal, e a Claire tinha feito alguma coisa lá que ela tinha passado pelo portal e foi até o lago, né? Que era onde o Valentim estava. Só que, tipo, ninguém sabia que ele estava ali, porque tinha todo um lance lá, muita coisa acontecendo, muita história, muito bicho que. Enfim. Aí a Claire entrou no lago. No lago não, passou pelo portal, só que ela caiu no lago. Então, como não tinha ninguém ali para tipo, pegar ela meio que achou que ia morrer. Só que aí o Valentim pegou ela. Aí o que aconteceu? Falei assim, nossa, o Valentim, ele é muito psicopata. Ele é muito beirinha das ideias, sabe? Mas enfim, o Valentim pegou ela, disse que limpou toda a água do corpo dela e tal. E disse que precisava de sangue para concluir a bicha lá. Tava pensando até em usar o próprio. Aí ele foi fazer o quê? Foi usar o sangue da própria filha para completar o ritual lá, para invocar o anjo. Né? Depois disso aconteceu muitas coisas, o Jace apareceu, teve invocação do anjo, teve a clave lá no bicho, teve um negócio aqui, teve guerra, teve tudo que eu nesse mundo teve aqui no final do livro. E assim, o livro foi bem trabalhado e tal, e a guerrinha que aconteceu aqui foi faltando o quê? 20 páginas, 30 páginas para concluir o livro. E assim, eu achei que não sei, porque nos outros livros a gente vê mais um pouquinho das batalhas. Só que nesse aqui, como a Claire não estava presente ali nas batalhas, então não tinha muita assim, cena de luta. Teve sim, porque como o livro ele faz. A gente vê vários pontos de vista diferentes. Então, tipo, teve um ponto de vista aqui do Simon, teve ponto de vista do James. Então, eu gostei bastante de uma coisa que teve bastante ponto de vista do Simon. Tipo, a gente teve bastante ponto de vista da Claire, né? Que é principalmente a narradora principal. Mas a gente focava bastante no Simon também, o que eu achei bem interessante. Porque, querendo ou não, o Simon é um personagem aqui interessante e é um dos meus favoritos. Eu adoro o Simon. Resumindo tudo, o livro foi maravilhoso. Eu gostei do final, foi muito bom. Eu dei até uma choradinha na hora que eu estava lendo o epílogo, né? Quando eu estava concluindo o epílogo, eu dei uma choradinha porque eu achei bem emocionante. E eu dei amém, glória a Deus, que a Claire e o James não são irmãos, porque a relação deles estava muito estranha. Só que, meu Deus do céu. E teve uma pontinha solta aqui, porque teve uma luta lá com um personagem e ele sumiu. Tipo, na hora que foram procurar o corpo, esse corpo sumiu. Então, eu acho que eu só vou saber no Cidade dos Anjos Caídos, né? Que é o quarto livro da série. E talvez esse personagem ainda vai pendurar para os próximos 3 livros. Porque como o principal, que era o vilão principal, era o Valentim, e agora teve todo um lance lá, e também tem o Sebastian, né? E assim, teve esse personagem que sumiu. Eu posso falar? Eu já dei tanto spoiler, mas tipo assim, é o final, então não vou falar não. Enfim, então eu acho que esse personagem aqui é o que vai dar um cabo a mais nos próximos 3 livros. Aqui tá meio que sendo assim, a calmaria antes da tempestade, porque terminou, tá todo mundo tendo a celebração, mas ainda tem uma série inteira. Se bem que a série principal são 6 livros, né? E os outros são aqui, eu tava dando uma pesquisada, tem trilogia que passa no passado, tem trilogia que passa no futuro, e tem outras trilogias que são de outros personagens que já passaram, já morreram. Então, a trilogia principal, quer dizer, a série principal, tem 6 livros, então eu tô contando com os 6 livros de momento, que é o que eu vou ler agora. Mas é isso, esse foi o vídeo. E 5 estrelas. Sério, eu adorei a leitura. Não vou mentir, foi muito imersiva, muito legal. No início eu demorei para engajar, mas depois que eu peguei, eu falei, não, vou focar. Quanto mais você lê, mais você quer saber, porque uma coisa que eu acho interessante dos livros da Cassandra, sempre quando eu pego para ler, é que eu demoro para engajar na leitura, mas também quando eu entro de cabeça, eu não quero parar mais. Tipo assim, eu tenho que parar, nossa, eu tenho que parar porque eu preciso fazer isso. Mas a história fica aqui na minha cabeça assim, ó, meu Deus, valeu.
Mas enfim, esse foi o vídeo com muito spoiler. Eu acho que esse foi o maior vídeo da série dos Instrumentos Mortais que eu fiz. E só para deixar registrado. Nos próximos livros eu vou estar fazendo um vlog de leitura separado de cada livro, né? Então, minha próxima leitura, agora da Cassandra, vai ser Cidade dos Anjos Caídos, que é essa aqui, né? E tem a outra, né? Cidade das Almas Perdidas, mas só que tem um sexto livro que não está aqui, né? E tem as Peças Infernais. As Peças Infernais, o pessoal recomenda ler depois que termina Cidade de Vidro, aí a pessoa lê as Peças Infernais e depois pega os outros terceiros. Mas eu não vou fazer isso porque eu não vou comprar as Peças Infernais agora. Então eu vou ler os outros 3 livros que tá aqui na hora e depois é isso. Até porque, pelo que eu vi, a Peças Infernais se passa no passado, antes da série agora atual dos Instrumentos Mortais. Então, tipo assim, se passa no passado, não faz diferença pra mim ou não eu ler ele agora. Então, eu vou ler o próximo depois desse aqui. E já vou avisando que vai ter vídeo vlog de leitura de cada livro desses, né? Bem bonitinho. Inclusive, eu fiz uma playlist. Depois vocês dêem uma olhadinha, porque eu coloquei todos os vídeos de Instrumentos Mortais, no caso 3 vídeos, concluindo com esse agora. Vai ter uma playlist separada já para quem quiser assistir o vlog de leitura de um vídeo específico no decorrer que for saindo, vai estar lá, só do livro, né? O primeiro vídeo que eu gravei foi um desafio literário, mas eu falo bastante do primeiro volume, tá? De Cidade dos Ossos. E eu fiz uma playlist para deixar separadinho porque eu acho melhor, porque como é uma série grande, eu não vou ler 2 livros em um vídeo só, então eu vou lendo por partes e postando por partes. Então é isso, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sinozinho, se inscreva no canal para não perder notificação quando sair vídeo novo por aqui. E é isso, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tem spoiler, é isso. Tô falando que tem spoiler no finalzinho do vídeo, mas eu vou deixando na legenda que tem spoiler.